Bom dia, bom dia. Alguém escutando? Alessandra, Amanda, Bom dia. bom dia. Então vamos lá, meninas. Vamos para nossa aula de hoje. Então, conforme eu tinha falado na última aula, tá? Eu estava trabalhando um pouquinho, então, das propriedades da potência, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, a proposta que eu fiz era que vocês tentassem resolver essas quatro expressões aqui. Vocês estão conseguindo verificar essa tela aqui do ladinho para simplificar as expressões? Sim, Tá bom, então. Uhum, legal. Então, a ideia, meninas, era que vocês tentassem simplificar, né, a partir das informações, das orientações que eu passei para vocês. Então, assim, como é que essa letra A aqui, a gente tem o seguinte, ó, menos 2 elevado ao quadrado, né? Menos 2 elevado na menos um, tá? Então, como eu expliquei na última aula, o menos 2, quando ele está o número negativo, seja ele o menos 2, ou seja qualquer outro número, quando ele está elevado ao quadrado, tá? Ou a quarta potência, ou a sexta potência, toda vez que aqui o expoente for par e aqui o sinal for negativo, o resultado vai ser um número positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai resultar em 4 positivo, tá? Daí, menos o 2 elevado na menos um, tá? O que que a gente faz? Então, toda vez que o nosso expoente é negativo, a gente transforma o número, então, numa fração. Aqui está ele, então. Então, o menos, né? Coloquei aqui, permanece menos. E daí, 2 elevado na menos um vai ficar um meio. O que que aconteceu aqui, então? Aqui a gente vai ter o 4 menos um meio, tá? Bom, um meio é a mesma coisa que 0,5, né? 0,5 é metade, 0,5. O 4 menos um meio, então eu posso fazer como um número com vírgula, né? Ou eu posso tirar o mínimo múltiplo comum e resolver também. Então, se eu decidir fazer 4 menos um meio, eu vou ter como resultado 3,5, tá? Ou, então, se eu resolver fazer como uma fração, tá? Eu tiro o mínimo múltiplo comum. Como é que vai ficar o mínimo múltiplo comum? O 4 é como se ele tivesse sobre um. Ele não tem nada embaixo dele, então é como se fosse um. O mínimo entre 2 e um fica sendo 2, tá? Então, toda vez que eu tiro um mínimo múltiplo comum, eu faço o mínimo entre os denominadores. Daí, eu pego 2, divido pelo denominador aqui, que seria. Até eu vou escrever em forma de fração para ficar melhor para vocês enxergarem aqui. Então, é como se fosse, como se eu tivesse 4 sobre um, né? Então, vai ficar 2 dividido por um fica 2. 2 vezes 4, 8. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes um 1. Então, aqui é como se eu tivesse 8 menos um. Então, vai ficar o valor de 7 dividido por 2, tá? 7 sobre 2. Então, eu posso ter uma fração ou eu posso ter um número decimal. Então, 8 menos um é igual a 7, e 7 sobre 2 seria o resultado, então, em forma de fração, ou 13,5. Se a gente for olhar, né, 7 dividido por 2 é a mesma coisa que 3,5, tá? Bom, letra B. O que que a gente tem, então, aqui na letra B? Deixa eu copiar aqui. Vou escrever essa. A gente tem 4, né? Elevado no expoente zero, né? Mais 4 elevado na menos um, né? E menos, aí, 5
5 elevado na menos 1. Como é que vai ficar isso aqui, então? O 4 elevado na zero é a mesma coisa que 1. Então, relembrando, qualquer número elevado na zero é sempre 1. Então, o 4 elevado na menos 1, o que acontece com o expoente negativo? Inverte. Então, vai ficar 1 sobre 4, tá? 4 na menos 1 vai ser igual a 1 sobre 4. Menos, aí, 5 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5. 1 sobre 5. Pronto. Então, 4 na zero, 1. 4 elevado na menos 1, 1 quarto. E 5 elevado na menos 1 igual a 5. Perfeito. Agora, então, como a gente ficou aqui com duas frações e mais um inteiro aqui, a gente pode tirar o mínimo novamente, que nem a gente fez anteriormente, ou fazer também com vírgula, né? Fica a critério de vocês. Aqui, então, o mínimo múltiplo comum, tirando o mínimo múltiplo comum que a gente tem. Aqui é como se fosse 1, aqui 4 e aqui 5, né? Como é que se tira o mínimo múltiplo comum? Não sei se vocês lembram, né? Mas é um múltiplo do 4 e do 5 que, então, tenha na tabuada dos dois ao mesmo tempo, certo? Então, o primeiro número que tem ao mesmo tempo na tabuada do 4 e do 5 é o 20, tá? Outra forma da gente tirar o mínimo múltiplo comum, a gente coloca o 4 e o 5 um do ladinho do outro e vai dividindo, né? Então, 4 dividido por 2, depois 4 dividido por 2 novamente, e depois 5 dividido por 5, que daí vai dar 4 vezes 5, que dá 20, tá? 20 dividido por 1, 20. 20 vezes 1, 20. Depois, mais 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. E 20, aqui fica menos daí, né? 20 dividido por 5, 4. E 4 vezes 1, 4. Então, qual que vai ser a resposta aqui? Eu vou fazer 20 mais 5, que dá 25, e 25 menos 4, 21. Então, vai ficar 21 sobre 20 a minha resposta, tá? Nesse caso aqui, então, 21 sobre 20, né? Não dá para simplificar a fração, nem nada, continua esse valor aqui. Então, essa vai ser a resposta da letra B. Bom, na letra C, então, deixa eu copiar aqui para poder escrever ela aqui para vocês. Na letra C, eu vou ter, então, 2, né? 2 vezes. Então, vai ficar 2 vezes. Daí, vai ter o 10 elevado na menos 1, né? 10 elevado na menos 1. Mais 3 vezes. Daí, então, deixa eu copiar aqui para colocar aqui do ladinho. 2 elevado na menos 2. Então, seguindo a ordem, né, das potências, a gente sempre resolve primeiro, a ordem das expressões, a gente sempre resolve primeiro as potências e depois a gente faz a multiplicação e, por fim, a gente faz a adição, né? Então, a ordem sempre é o quê? Potência e raiz quadrada, né? Depois, multiplicação ou divisão, e por último, soma ou subtração, tá? Adição ou subtração. Então, aqui, primeiro de tudo, nós vamos resolver esses expoentes negativos aqui. Então, eu copio, né, novamente o 2. 10 elevado na menos 1, então, eu inverto porque tá negativo, né? É a mesma coisa que o quê? Mesma coisa que 1 décimo, tá? 1 décimo. Mais, aí, 3, eu copio, né? Porque eu não vou resolver ele ainda, vezes 2 elevado na menos 2. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Pronto. Agora, resolvi os expoentes negativos, né? As potências, agora eu vou fazer, então, as multiplicações. Bom, toda vez que eu tenho um número aqui, ó, sozinho, é a mesma coisa como se ele tivesse 1 sobre
o embaixo, né? Então, fica 2 sobre 1. Aqui no caso, como é que vai ficar? Olha só. Multiplicação de fração, o que que eu faço? Eu faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui é 2 vezes 1, né? E embaixo, como se tivesse 1 vezes 10. Então, 2 vezes 1 vai ficar 2, né? 2 décimos aqui. Então, simplesmente multiplica pelo numerador. Então, aqui fica 2 décimos mais 3 quartos, tá? Deixa eu copiar aqui a fração também. 3 quartos, mais 3 quartos. Pronto. Agora, então, resolvi as potências, né? Opa. Resolvi as potências. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais. Pronto. Resolvi as potências. E agora fiquei, então, com 2 décimos mais 3 quartos. Novamente, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 4 é o 20 também, tá? É o 20. Por quê? Porque 20 dá para dividir por 10 e dá para dividir por 4 também. Então, aqui o nosso MMC, ele é 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E 20 dividido por 4 vai me dar 5. 5 vezes 3, 15. Então, aqui ficou 4 mais 15 igual a 19, e 19 sobre 20 é a minha resposta final, então. Igual, daí, 19 sobre 20. Resolvido, então, a letra C também. Então, dá bastantinho conta, né? Aqui eu fiz bem detalhadinho, passo a passo. E a letra D, então, para a gente finalizar, eu vou copiar aqui ela, vou transcrever ela aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu fazer diferente aqui, eu vou ter que copiar uma que tenha assim. Aqui. Então, aqui eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, menos, daí, 4 elevado ao quadrado também. A diferença é que um está com parênteses e o outro não, né? Essa é a diferença, então. Toda vez que eu tenho, como eu falei na aula passada, né? Toda vez que eu tenho, deixa eu só transformar isso aqui numa fração, para poder resolver. Toda vez que eu tenho, então, um número negativo dentro do parênteses, né? Eu pego e resolvo o sinal. Agora, quando eu não tenho, que é o caso aqui, ó, por exemplo, né? Eu não tenho ele entre parênteses. Então, ele vai continuar negativo, tá? Aqui eu vou ter que, acho, copiar um por um, porque ele não tá deixando eu copiar, né? Isso aí. 4 elevado ao quadrado aqui. E aqui embaixo, então, deixa eu copiar aqui. Vai ficar, então, 2 elevado na menos 2. Faltou menos aqui. Mais 2 elevado na menos 2 novamente. Ah, não, aqui era na menos 1. E aqui na menos 2. Então, aqui a prof tá copiando daqueles slides que a prof passou para vocês no Google Sala de Aula, então. Tá? Pronto. Então, o que eu tenho aqui? 5 elevado na 2, menos 5, né, elevado na 2, menos 4 elevado na 2, 2 elevado na menos 1, mais 2 elevado na menos 2. Como é que se resolve isso aqui, então? Como eu estava falando para vocês, né, um número negativo elevado num expoente par vai ficar um resultado positivo. Então, aqui o meu 5, menos 5 vai virar 25. Menos, então esse menos aqui, ele não está com o número, ele está aqui do lado de fora, né? Então, continua menos.
4 elevado ao quadrado vai ficar 16. Embaixo, então, como eu tenho dois expoentes negativos, vai transformar em fração também. Deixa eu copiar aqui uma fração para poder substituir aqui. 2 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. E 2 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1 quarto, tá? 1 quarto. Bom, em cima, então, agora vamos resolver primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, né? Numerador, denominador. 25 menos 16, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar igual a 9, né? Deixa eu copiar novamente uma fração aqui. Aqui em cima, então, vai ser igual a 9. E embaixo, então, novamente, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 1 meio e 1 quarto, vai ser a mesma coisa que 4, né? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tá? Mais. Opa, o mais é em cima. Mais. E 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o que eu vou ter aqui? 9, né? Agora, eu vou resolver a minha fração embaixo. 9 sobre 2 mais 1, né? 2 mais 1 é igual a 3. 3 quartos. 3 quartos. Pronto. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Eu fiquei com um número dividido por uma fração. Divisão de número natural ou de fração por fração, como é que eu resolvo? É o número de cima, né? O valor que eu tenho em cima, no caso aqui é 9, tá? Aqui é como se fosse 9, então 9 sobre 1, porque ele não tem nada embaixo, tá? Vezes a segunda fração invertida, tá? Qual que é a minha segunda fração? 3 quartos. Então, como é que eu vou fazer? Eu inverto ela. 3 quartos é a mesma coisa que 4 terços, tá? Então, peguei a primeira, que era 9, né? 9 sobre 1. 9 sobre 1. Por quê? Porque o 9 estava sozinho aqui, né? Então, é como se fosse 9 sobre 1. Peguei a segunda fração, 3 quartos, e inverto, fica 4 terços. Ok. E aí, então, agora é só multiplicar. 9 vezes 4, né? 9 vezes 4, que é igual a 36. E 1 vezes 3, 3. Tá? 1 vezes 3, 3. Claro que se aqui a gente multiplicar, dividir, quer dizer, ó, 9 vezes 4, 36. 1 vezes 3, 3. Ficou, então, 36 sobre 3. E 36 sobre 3 dá para dividir, né? Porque o 36 é divisível por 3. Quanto é que vai dar isso aqui para mim? 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Então, a resposta final, 12, tá? 12. Prontinho, meninas. Então, essa primeira parte aqui de simplificar as expressões numéricas, então, está ok. Depois aqui a gente vai, então, para a parte das funções exponenciais. Então, tudo isso que a prof explicou para vocês até agora é para quê? Para a gente entender como resolver a função exponencial. O que muda para isso aqui e para a função exponencial é que a gente vai começar a ter x, ó, x nos expoentes, o que a gente não tinha antes, né? Antes a gente já tinha os valores e era só resolver. Agora a ideia é que a gente ache o valor do x, tá? Aqui então tem os gráficos, né? Como é que funciona o gráfico de uma função crescente e decrescente, que eu expliquei lá na primeira aula de função exponencial, tá? E aí, por fim, aqui, então, a gente tem alguns exemplos. Deixa eu chegar lá nesses exemplos. Deixa eu ver uma coisa. Para tentar resolver. Aqui, como a prof explicou na aula passada, a gente tem situações, problemas, onde se utiliza, né, a função exponencial. E agora aqui, então, alguns exemplos da equação exponencial. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem aqui 2 elevado na x, tá? 2 elevado na x igual a 32.
como que eu vou resolver isso aqui, ó? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou achar o valor do x? A ideia, então, é que a gente faça o seguinte, ó, que a gente iguale as bases, ou seja, quem são as nossas bases aqui? 2 e 32. Então, a ideia é que a gente iguale, né, deixe as duas iguais, tá? Para poder cortar estas duas bases e ficar apenas com os expoentes. Como é que eu vou igualar a base, então? A ideia de igualar a base funciona da seguinte forma: eu vou pegar o número 32, certo? E eu vou pensar o seguinte: tem como eu deixar o 32 na base 2, né? Porque se a gente olhar do lado de cá, ó, a gente tem um 2. Então a ideia é que o 32 continue como sendo base 2, porque senão a gente não vai conseguir resolver o problema. 32, então, como é que eu vou fazer ele virar na base 2? Eu vou dividindo, né, por 2 para verificar se dá uma divisão exata até o fim. Então, o 32 é a mesma coisa que quem? Que o 2 elevado no expoente 5, 2 na quinta, tá? Se foi possível fazer isso, então show de bola. Eu consigo cortar as minhas duas bases e o meu x vai ser igual a 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado na 5. Eu escrevo ele, então, desta forma aqui. Corto as bases e fico, então, com x igual a 5. Show de bola, achei o valor do x, é isso aí. Nesse segundo exemplo aqui, o que, que a gente tem? A gente tem o seguinte, 3, o meu expoente aqui é x menos 2, né? E do outro lado, então, eu tenho 81. Bom, 81, eu consigo deixar na base 3, eu tenho que sempre me questionar isso, eu consigo deixar na base 3? Bom, o 81, então, dividindo por 3 vai dar 27, depois dividindo por 3 vai dar 9, e dividindo por 3 novamente vai dar 1, né? 3 e 1. Então, o 81 é a mesma coisa que 3 elevado na quarta potência. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Beleza, então consegui deixar os dois com a mesma base, corto as bases, o que, que vai me resultar? X menos 2 igual a 4, tá? X menos 2 igual a 4. Aí, a ideia, então, é que eu consiga isolar o meu x, eu vou passar o 2 para o outro lado com o sinal de mais, então vai ficar x igual a 4 mais 2, que é igual a 6. E aqui o último exemplo, então, o que, que eu tenho? Ó, desse lado aqui, base 2. Desse lado aqui, eu tenho uma raiz cúbica, né? Bom, como eu expliquei para vocês na outra aula, toda vez que eu tenho uma raiz cúbica, eu posso escrever ela em forma de expoente fracionário. Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, aqui o 4, ele não tem expoente nenhum. Então, é como se fosse o número 1. Então, o 4 vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica de 4 vai ser a mesma coisa que 4 elevado a 1/3, tá? Então, o que, que eu faço aqui, ó? Eu vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, que aqui ficou pequenininho. Ó, o 1 que tá do lado de dentro, ele vem aqui no numerador, e o 3 que estava aqui como índice, né? Ele vem aqui embaixo no denominador, tá? Então, como é que vai ficar? 2 elevado na x igual a 4 elevado na 1/3. Primeira coisa, então, retirar da raiz. Segundo passo. Bom, agora a gente tem que transformar na base 2 para conseguir cortar. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. Então, escrevo ele 2 ao quadrado e continuo com esse expoente aqui, que era 1/3, tá? Do outro lado aqui eu só vou copiando porque não muda nada, tá? Bom, toda vez que eu tenho, então, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Como aqui o 2, ele tá como se fosse 2 sobre 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Embaixo, 1 vezes 3, 3. Então, 2/3, tá? E aí, então, feito isso, as duas bases já estão iguais, eu consigo cortar. O meu x, então, vai ser igual a 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então, tá aqui resolvido essa outra. Essa aqui, então, quando tem raiz, é um pouquinho mais complicado do que essas aqui quando não tem, tá? Bom, então aqui
Vou fazer com vocês essas três equações aqui, tá? Para vocês entenderem bem direitinho, então, como se resolve. Deixa eu minimizar aqui. E agora eu vou copiar, então, esse exemplo para fazer com vocês. Deixa eu ver aqui. Pegar um modelinho aqui para começar a copiar aqui, então. Então, a gente tem aqui o número 2, na base 2, elevado na 3x, que é igual a 64. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora, então, olha só, tá? Pergunto para vocês. Se vocês pensarem no 64, será que a gente consegue fazer ele ficar na base 2? Antes a gente tinha o quê? Que 32 era a mesma coisa que 2 elevado na quinta potência, né? Bom, e o 64? Será que tem como a gente deixar na base 2? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Ó, vai começar aqui, então, fazendo as divisões para verificar se fica, ó. Então, eu vou tentando por 2 até ficar igual a 1, tá? Ó, 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Daí vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu conto quantas vezes eu fiz a divisão até chegar no número 1, tá? Então, quantas vezes? 6. Então, mais uma vez, eu pego esse número aqui. Qual é a base que eu quero transformar? A base 2. E vou dividir. 64 dividido por 2, depois 32 por 2, depois 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2. Bom, cheguei no 1. Agora eu conto aqui, ó. Quantas vezes eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola, foi possível, como eu cheguei no 1, então é porque deu para fazer. Aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou substituir, né? Aqui, aonde eu tinha o x e a base já estava pronto, não preciso fazer nada, tá? E aqui, então, eu agora vou escrever, então, na forma de expoente, tá? Então, vai ficar 2 elevado na sexta potência, porque a gente fez 6 vezes. Bom, agora que eu já consegui fazer isso, o que eu vou fazer? Vou cortar as minhas bases. Então, simplesmente vai ficar o quê? Vai ficar, corto a base 2, corto a outra base 2, 3x, que é igual a 6, tá? Então, 3x, que é igual a 6. E passo, ele tá multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, né? Então, o meu x vai ser igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Pronto, achei o valor do x. Então, é assim que funciona, tá, meninas? É assim que funciona essa aqui. Agora, eu vou fazer o segundo exemplo para vocês, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui. Bom, deixa eu copiar aqui e vou jogar para cá. Então, aqui eu tinha 3, né? Base 3, 5x mais 34, que é igual a 81. O 81, como a gente já viu no exemplo anterior aqui, ó, é a mesma coisa que 3 elevado na quarta potência.
Então, eu nem preciso fazer as divisões, porque a gente já sabe, né, que 81 é a mesma coisa que 3 elevado na quarta potência. Mas, caso, né, vocês quisessem, que vocês não soubessem isso, vocês simplesmente iam fazendo as divisões, que nem a prof fez anteriormente, tá? E iam escrever aqui, então, o 3 elevado na quarta potência. Deixa a prof escrever aqui, 3 elevado na quarta. Aqui, então, eu vou cortar as minhas duas bases. E o que a gente vai ter como resultado aqui, então? Ó, deixa a prof escrever aqui. Vai ficar, então, 5x mais 34, que é igual a 4. Corto as bases e fico somente com os expoentes, né? É isso que eu tenho que fazer. Corto as bases e fico com os expoentes. Agora, o que eu faço? Tenho que isolar o x. Passo o 34 para o outro lado e fica assim, ó. 5x igual a 4 menos 34, porque o 34 vem negativo para o outro lado, tá? O que mais? Então, o 34 era positivo, veio para o outro lado negativo. 4 menos 34 vai ficar menos 30, tá? E aí, então, o 5 que está do outro lado aqui, multiplicando, passa dividindo. Então, vai me resultar x igual a menos 30 dividido por 5, menos 6. Pronto, resolvido essa aqui também. Então, é assim que a gente faz as equações exponenciais. A gente simplesmente tenta pegar as bases, tá? Aqui tem mais uma. 5x mais 1 igual a 125, tá? Vou fazer essa última aqui, então, para a gente finalizar. Então, o que eu tenho? 5 elevado na x mais 1, igual a 125, tá? O que a gente tem aqui como resultado, então? Se eu tenho que aqui é 5x mais 1, qual que é a minha base? 5. Significa que o 125 eu vou querer verificar se eu consigo deixar ele na base 5. Então, vamos testar aqui. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Então, deu para transformar na base 5. Quantas vezes eu fiz a divisão? 3 vezes. Se eu fiz 3 vezes, então significa que vai ser 5 na terceira potência, tá? Pronto, show de bola. Já tenho as duas bases iguais, então simplesmente agora eu vou fazer o quê? Cortar as bases e ficar somente com os expoentes, tá? Essa é a ideia, então. Aqui, então, vai ficar x mais 1 igual a 3, tá? É isso, igual a 3. Passo 1 para o outro lado com o sinal trocado, né? Por quê? Porque mudou de lado, muda o sinal, certo? X vai ser igual a 3 menos 1. X vai ser igual a 2. E daí tá resolvida essa aqui também. X igual a 2. Prontinho. Então, é isso, meninas. Assim que se resolve essas equações, né, exponenciais, tá? Então, a ideia é cancelar as bases e ficar apenas com os expoentes, tá? Eu vou montar aqui algumas atividades para vocês, eu vou postar lá na sala de aula desses exemplos aqui que a prof fez somente, tá? Tem outras situações que, no caso, fica um pouquinho mais complexo, tá? Mas eu não vou abordar isso aqui com vocês, até porque a gente não tem tempo hábil para isso, tá? Então, fica isso aqui como a nossa aula de hoje, tá? E aí, para nossa próxima aula e última aula, que eu acredito que vai ser
na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu vou então trazer para vocês, deixa eu parar de botar a tela inteira aqui, então, eu vou trazer para vocês, meninas, a revisão final, então, das funções do segundo grau e do primeiro grau, e ah, vou tentar abordar, de repente, mais um pouquinho dessa questão das funções exponenciais, os exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Mas a ideia, então, eu quero comentar um pouquinho sobre a equação do segundo grau e do primeiro, para finalizar, e esses exercícios de função exponencial também, tá? Eu queria ver se conseguiram entender mais ou menos, se deu para. Se acharam muito difícil. Queria uma opinião aí de vocês. Podem abrir o microfone aí e falarem. Nada? Nenhuma opinião? Silêncio total? Eu consigo entender bem. Conseguiu? Ah, que bom então, Amanda. Mais alguém? Gabriele, Michele? Eu também entendi bem, prof. Você explica muito bem. Ah, obrigada. Tá bom, meninas. Então, acho que é isso, tá? Quero desejar aí uma maravilhosa semana para vocês, tá? A gente não vai mais falar essa semana, então, um Natal abençoado para todas vocês, que o Papai Noel venha bem gordinho, que esse ano tá bem complicado, né? Mas espero aí que o importante realmente